Bom, olá, eu me chamo Kayane e atualmente eu sou bolsista de iniciação científica e orientada pela professora doutora Lúcia Bastos. Hoje a minha apresentação para a CEMIC tem o título de A Guerra das Ideias, os panfletos políticos de 1822 que movimentaram a história. Bom, esse trabalho ele integra o projeto que eu faço parte, intitulado Guerra Civil, Motim e Revolução nos Primórdios do Império do Brasil, os panfletos políticos de 1822 a 1825. E o objetivo é pesquisar e analisar o imaginário político e social do início do século XIX por meio dos panfletos. Bom, hoje eu escolhi o objeto de análise, que foi o panfleto de 1822 intitulado Independência ou Morrer, publicado na oficina de Silva Porto. E para a gente entender qual a metodologia que eu vou usar, o contexto é muito importante. Bom, o panfleto de 1822, 2 anos após a Revolução de 1820, a Revolução de Porto, que estimulou a sociedade a se engajar em assuntos políticos. Bom, a metodologia que eu escolhi foi o conceito de representação do autor Chartier, que ele valoriza muitas particularidades sociais e evita generalizações. Nesse sentido, a análise ela busca compreender como utopias, valores e crenças, termos esses usados na história cultural, como que eles influenciaram os movimentos sociais para além do plano racional. Bom, o Chartier nessa ideia, ele usa o conceito de representação como algo central na compreensão da cultura, porque ela expressa a forma como os indivíduos e grupos sociais percebem, interpretam e dão sentido ao mundo. Ele diz que as representações não são meros reflexos da realidade, mas construções sociais e simbólicas. Então a gente tem que, para além de entender o contexto da Revolução de Porto para analisar esse panfleto, a gente tem que entender também que todas essas ideias do grupo social foram construções de símbolos e representações que fizeram com que esse grupo se mobilizasse para querer a sua liberdade, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, ele insiste que tem necessidade de evitar generalizações. Ele defende a análise de especificidade local e social. Por isso que a gente vai tentar, quando a gente for analisar esse documento aqui, que é o documento que está no início, essa foto, a gente precisa entender como que esse panfleto atravessou a sociedade e criava motivações para mobilizar a independência na época. Por isso que eu trouxe 2 trechos muito importantes que diz assim: para existir feito escravo, que pode a vida valer, antes morte do que ferros e dependência ou morrer. Outro que diz: corajosos brasileiros, vosso juiz deveis ser livres, independência ou morrer. Nesses 2 trechos a gente pode perceber que eles terminam com independência ou morrer, que dá o título do documento. Essa frase, ela pode ser usada como uma representação a partir da ideia de Chartier para a gente entender como que a questão da independência era muito importante para esse grupo social. Por isso que ele diz, para existir feito escravos, que pode a vida valer. Então, para eles, e aí termina, independência ou morrer. Para ele é mais importante, para esse grupo social é mais importante estar vivo sendo livre do que estar vivo tendo sua liberdade limitada, porque para esse grupo social é como ser um escravo, um escravizado. Por isso que o Chartier ele diz que a noção de representação ela permite pensar a relação entre os discursos e as práticas, entre os modos de dizer e as maneiras de fazer. Eles diziam sobre independência ou morrer e agiam para conseguir essa liberdade. Né? Era um movimento propagandista para a separação de Portugal e Brasil. Essas são as minhas referências, né? O documento primário e a referência bibliográfica. Obrigada.